Olá, guerreiros, olá, guerreiras, logos na área. Hoje, dia 22/12, meia-noite e 20. Conforme vai acontecendo muitas coisas e há assuntos pertinentes para trazer, eu vou trazendo conteúdo. Pode ser que algumas vezes eu vá demorar dias para trazer algum conteúdo. E pode ser como o que está acontecendo nesses dias ou hoje, né? Eu traga 2 vídeos num dia só. Ou, no caso, num período menor que 24 horas. E aqui, o que eu quero dizer aqui, né? Eu consegui entrar nos mercados que eu queria, né? Que eram os mercados de obras de arte e os mercados ah, de balde de vida, né? A tendência do preço deles é cair a partir daqui, mas esse servidor de 2x, a tendência também é os preços caírem de uma maneira menos drástica do que caem no servidor 3x ou 5x, tá? E ponto. O que eu quero dizer aqui, ó. Antes, esses todos aqui estavam pra mim, tá? O cara já veio aqui, me passou, beleza, ok, é isso. Tá. Esses aqui, a partir do 8,21 aqui, eu tenho as minhas obras de arte que eu coloquei para vender. Elas vão cair entre 8,14 e 8,54, né? Progressivamente. Deixa o outro aqui, ó, 8,4 e 8,44, na verdade. Mais 10 minutos, porque tá passando um pouquinho daqueles 10 minutos ali, ou então 8h44, ela consegue sair até 8h54 e tal. Então, mais ou menos aqui, né? 8h21, 44 e 49. E ainda tem essa aqui, 9h10, que é... Nossa, pode ser assim, mas é raro. Tá, o que eu quero dizer aqui? Eu já começo a encarecer a partir daqui, né? Embora eu não estava dando muita atenção antes, tá? Eu comprei algumas peças por 2 e pouco e vendi por 6. Consegui comprar algumas peças por 3 redondo e vendi por 6. Outras eu vendi por 3 também. É, né? Não vendi nenhuma 4,5, coisas assim, eu acredito. Eu vou dar uma olhada de novo. Mas o que eu quero dizer, né? A partir daqui, por exemplo, esse aqui me passou, né? Eu achei que eu ia comprar por 2.200 e eu não vou passar de 3.000, mas vai ser o preço que eu vou colocar. Ponto 2222. Então 2223. E aqui eu vou meter esse 2222. 2222. Porque eu vou encarecer todos eles. E a partir de então, 2222. Depois que eu encarecer todos, eu vou encarecer um pouquinho mais esses daqui de baixo. E aqui, gente, paciência. Mandou só aquilo ali mesmo. Esses aqui já são os meus, né? Então a partir daqui é 4,50. 4,50 e 4,50. E dane-se. Tem 8 horas aí para as pessoas se desesperarem para poder levar. Esse aqui eu vou levar, esse aqui eu vou levar. Eu posso botar 2,5 em tudo aqui, eu consigo? 21, 2,5. 2,5 ainda é um valor bom, que eu acredito que não fique. Então assim, o cara foi me passou, passo ele, ele vai me passar de novo. Assim eu espero, mas se não passar também, eu aceito, tá? Eu aceito. E não vai acontecer de eu levar todos, né? Eu levar todos é algo quase inconcebível. Ainda mais que pelo menos 8.000, 9.000 vai voltar para mim daqui. Eu ainda vou ter 24, 30, enfim. Já tô com 48.000 e cheio de item, tá? E cheio de item. Aqui são os lances que eu dei, né? Aqui, ó, saiu por 1.000 e pouco, ó. Saiu por 3.200. Então, mesmo que compre por 1.000, compro por 3 e pouco. Aqui, ó, 3.300. Aqui eu comprei por 3.1. Aqui eu comprei por 500. Aqui eu comprei por 800. Aqui acabou saindo por 1.000. Aqui eu comprei por 2.1. Aqui acabou saindo por 1.000 e pouco. O Insônia comprou. Então, assim, eu poderia ter comprado esses ali, né? Aqui, ó, eu comprei por 3.000. Aqui saiu o 3.1. Aqui foi 2.1 e não fui eu. Aqui foi 1.500 e fui eu. Aqui 3.700. Enfim. Aqui balde de vida, deixa eu ver. Não fui eu, uma pena. Esse aqui foi, por exemplo, um dos que eu vendi.
Vamos ver aqui, ó. Aqui eu vendi um por 3.000. Pode ter sido eu mesmo que comprei, por exemplo. Recomprei, né? Aqui por 6.001. Aqui, ó, 6.000 também, esse balde de vida que eu vendi. Aqui, deixa eu ver. Por 4.000. Aqui por 3.200. Tá, isso aqui eu já mostrei antes, na verdade. Isso aqui também, 3.000. Comprei por 400 e pouco. Então, na verdade, a obra de arte só vendi uma, né? Só vendi uma por... Deixa eu ver, cadê? Gente do céu. Por 3.000. Não, por 6.000. Essa outra aqui eu acho que eu comprei de volta. Ponto. Ou talvez, né? Aqui, ó, 3 e 1. Aqui foi o quê? 3. Tem alguma que eu comprei por 3 exatamente? Acho que não. Então, e aí, o que acontece? O ponto para vocês perceberem é o seguinte. Eu estaria vendendo duas e eu tinha aqui 43.000, sendo que agora com 4 obras de arte. Tá? O balde eu realmente vou vender, né? Aqui, balde de vida. Deixa eu só farmar logo antes de terminar aqui. Botar para farmar. O balde de vida eu vendi. Foi o balde de vida, na verdade, que me enriqueceu, tá? Foram os baldes, eu tinha 2, eu acho, e os 2 saíram caro. Ou eu recomprei um. Deixa eu ver aqui o valor, o horário dele. Aqui eu já vou fechar esses dois aqui, que eu já posso esquecer. Vou colocar aqui como... Nossa, essa cor é muito. Essa aqui, ponto. Eu vou trocando de cores. Agora eu tenho o balde aqui também a 8 e 5, não, 8 horas e 8 e 40. Então vamos comprar. Gente, manter eles 4 minutos, 2.000. Isso vale a pena, tá? 1.500. Esse aqui não vai sair mais, mas vamos lá, 1.000. Tá, e aí eu tenho 1.000. Eu tenho 1.000. Dificilmente eu vou comprar. E se eu comprar por 1.000, né? Maravilha. Mas ali eu tenho 8 e 40, né? Então aqui 1.000. Quanto que eu tenho aqui? 11.000, 10.000. Então aqui eu vou botar 5. Esse aqui já é garantido que é o meu, na verdade. Então eu vou botar 6 e pronto. E se alguém tiver desesperado neste momento aqui, que compre. Se não, eu compro de volta, não tem problema. Esse aqui eu vou deixar por 1.500. Dá tempo? Dá tempo, sim. 1.500. Ó, então tudo, eu dei lance em tudo. É esse tipo de coisa que eu queria fazer nesse mercado, que é realmente inflacionar ele, porque o pessoal que realmente quer comprar essas coisas, ou está muito necessitado, ou tem a prata para poder gastar. Então aqui é a hora de fazer uma verdadeira fortuna. As outras duas coisas são o elmo do cavaleiro e a armadura leve. E lá vou eu de novo no elmo primeiro, do cavaleiro. Ó, 3.000 e pouco. E esse aqui vai ser 3.000 também. 3.333. Ponto. E acabou. A armadura, eu sinceramente não estou me importando mais, porque eu tenho uma pulsão ali. Para eu conseguir dar lance nela também é difícil. Já tem um monte saindo relativamente barato. Então, ó, 8i. Aqui o balde e o elmo do cavaleiro também já foram. Quanto mais cedo você conseguir achar seus itens e fazer as coisas, melhor. Ó, 8 horas a 8h40, 8 horas a 8h40 é essa aqui. Eu tenho quanto aqui? 164. Então vai ser isso mesmo, 164. E no decorrer, até e for acabando, eu vou dando lance nele aqui, aumentando. Mas vai ser só nesse que eu vou dar lance. Os outros que se lasque. Qual vai ser minha janela de oportunidade aqui? Vai ser entre 6h47 e 8h20 do tempo, né? E ponto. Se sair aqui por 164, saiu. Se eu comprar de volta, comprei de volta. Se, enfim, não importa. Não me importa nem um pouco. Já entrei no mercado que eu queria e a partir daqui eu tenho que me livrar disso aqui, ó. Então aqui eu tenho 100, 200, 300,
100, 200, 300, 400, 500, 600. 600 de prata, ponto. 100, 200 também, então já são 800, 900. Consegui comprar esses elmos do cavaleiro, é relativamente barato, se eu não me engano. E vou parar de falar dele já a partir daqui. Deixa eu até botar aqui logo o elmo. Porque eu comprei por, deixa eu ver. Ó, comprei por 100. Comprei por 100. Eles saíram barato, mas também saem caro. Depende do horário, né? Então, e vocês veem, né, que outras pessoas também conseguem comprar barato, porque em determinados momentos eu dou lance e eu vou embora. Então, também tem outras pessoas que dão sorte de comprar barato, mesmo com o mercado inflacionado em certo momento, tá? 3 mil, ó, eu mesmo comprei, mas eu comprei de mim mesmo, né? Aqui, ó, saiu por 3 mil também. Então 3 mil é um valor que está saindo e 3 mil é um valor que o elmo vale. Ele vale isso, né? Isso aqui é barato. Isso aqui é um valor que é, é ele vale, ele vale. Principalmente 60 de ouro, né? Tem gente que paga, tem gente que é tranquilo pagar. E quem não é tranquilo pagar, que é, como posso dizer, sem ser rude, que ah, tem que ter um trabalho maior no mercado, né? Não tem o que fazer. Como eu tenho um trabalho maior no mercado, tá? 20. Eu já botei na lista de farm aquela aldeia também. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui pra vocês. Deixa eu ver só uma coisa. Nossa, porque se esse tempo todo eu não tivesse gravando áudio, eu ia ficar chateado demais. Tan, 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 tan. Que é o que? Deixa eu ver. Ai, boa hora pra internet. Bom, aproveitar que a internet tá cagada. E eu vou começar a falar sobre outro assunto. Aqui eu vou encerrar, salvar, fechar. Olha que coisa linda. Ah, tá. É meu cabo, tá, gente? É o cabo da internet, ó. Que tá zoado. 60.2. Por que isso, gente? Porra, tava lotado. E aí, o próprio Natar deve ter feito alguma construção que gastou recursos, tá ligado? Porra, Natares desgramados, velho. 150, 150, 150. Vou aumentar isso aqui pra 3. Pra 4, pelo menos, aqui nesse. E ponto. Quero ler pra vocês, porque senão eu não vou lembrar. Eu estava conversando com o jogador. Antes disso, eu escrevi algo no Discord que não vou entrar lá. Que o meu líder veio perguntar se eu escrevi para ele, tá? Que foi o quê? Foi o conteúdo do vídeo anterior que eu comentei sobre é, eu aqui. Eu tinha o Dragon aqui, né? O Black Dragon, que eu ia até zoar ele e tudo, e tava pensando em conquistar aldeias dele e tudo mais. Marquei aqui as aldeias que são, como posso dizer, é, perigosas, né? Esse tipo de coisa. Mas, ok. Tava sempre olhando aqui os arredores para ver o que era perigoso, né? Agora tá bem perigoso aqui. E, por exemplo, esse jogador aqui. Se ele não tiver defesa aqui, gente. Calma aí, deixa eu farmar. Se ele não tiver defesa aqui, ele pode culpar alguém? Ah, pediu defesa, a guilda não enviou. Ele pode culpar alguém? Não é ele que tem que saber que essa aldeia aqui tá cagada? É, né? Aqui, ó, eu tenho esse rapaz aqui do meu lado. Aí o que eu tenho que entender aqui, ó? Dan, Dan, Dan. Eu tenho que entender e tentar visualizar qual é a aldeia dele que tá perigosa pra mim. Que me oferece realmente perigo. Ó, o cara tem 5 aldeias. O herói tá no nível 21. Ponto. A aldeia dele com maior população é essa aqui, que tá quanto? 60 e poucas quadras. Essa aqui, 7 quadras, 7 quadras, 6 quadras, 6 quadras. Percebem? Quem é que tem que perceber isso aqui? Sou eu, né? Sou eu. Quem é que tem que perceber que tem adversário perto dele? Ele. Ele tem que perceber. Se ele não perceber, bal pra ele, né?
A hora que eu tiver a catapulta aqui em 2 aldeias, eu não consigo acabar com a conta dele de uma vez? Consigo. Eu não consigo acabar com a conta desse rapaz aqui? Consigo. Eu não consigo conquistar essa aldeia aqui, que ele não tem mais ninguém perto dele, da mesma guilda? Consigo. Né? Aqui é King 2, por mais que eles possam estão em confederação, né? Aí ele não está tão sozinho. Mas percebe que esses aqui que estão na King 2, eles não vão visualizar pelo perfil da guilda que ele está sendo atacado. Ele pode pedir defesa, ele pode. Mas que algum desses aqui pode olhar e perceber que ele está sendo atacado? Não. Aí, ó, tudo King 2, tudo King 2. Só ele tá King 1 ali, tá? Agora tem esse aqui da King 1 também. Kings, Kings. E tem Kings 1 aqui também pra cima, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui pro lado, ó. Aí, Kings, 77, Kings, Kings. Bom, ponto. Isso aqui, ó. Aí o Júlio César que saiu, né? Tal. Ponto. Então, isso aqui é muito bizarro pelo seguinte. Eu vou perceber qual é. Ainda não fiz esse trabalho, mas eu vou perceber aqui qual é a relação da 77 com a da 77 com a Kings e calma aí, cheio de pernilongo aqui. Da 77 com a Kings, da Lot, né? Eu vou chamar de Lot essa guilda ali que o Júlio César entrou. Vou ver a relação da Lot com a Kings, com a 77. Vou entender isso aqui para saber como é que eu tenho que me articular em relação a essa ameaça, né? Que agora o Julius é uma ameaça. E este, cadê? Júlio, cadê? Não tinha um outro jogador ali? Que era nosso? Ué, Júlio. Será que ele perdeu a aldeia? Eu não estou sabendo. Vamos ver aqui. Deixa eu só ver aqui. Ingressou, abandonou. Ingressou. Ué, gente, tem um jogador, que é esse aqui, que eu tinha certeza que ele tinha. Ó, a mesma classificação já foi para terceiro de novo com o pessoal que entrou. Mas aqui, cadê? Guardian, Neverloco, Joselito, Monster Kill, Doodlebird. Ué, será que... Sebastian. Ué, eu queria achar pela guilda ali o Lúlio César, alguma coisa assim, sabe? Deixa eu só ver se... Aqui, ó. Esse Lúlio César. Lúlio César. Isso aqui é bem perigosinho. Mas ele tinha uma aldeia por ali, se eu não me engano. Esquisito. Mas, beleza. Não tem. Achei que ele tinha perdido uma aldeia. Mas não vi por ali pelos relatórios da guilda. Então, ele não perdeu, né? Ingressou, convidou. Conquistou, ingressou. É, esquisito. Eu achei que tinha uma aldeia do cara ali pertinho. Esse aqui, Dombais. Tá, não vou perder tempo de vocês aqui nisso. Mas o que eu quero dizer, eu tô sempre de olho, né? E aí eu comentei lá no perfil da guilda, tava o pessoal todo muito brigando, né? Os pedidos de defesa eu já comentei, por exemplo, né? Aqui, pô, eu não precisava ter aberto isso aqui não. Pedidos de defesa, que esse agora veio um pouquinho melhor, né? Mas eu mandei ali umas tropas, por exemplo, vem com o link aqui. Beleza, esse aqui não precisa do link porque aqui tá. Mas se o cara manda sem o link, gente, isso aqui é algo que eu tenho comentado. Não adianta você exigir que os jogadores façam do jeito que você quer. Existe uma maneira de ser feito. Ponto. Você não consegue exigir que o leão não coma
a lebre. Ele vai comer. Ele vai caçar e ele vai comer. Não adianta que você pensar, você estribudear e etc. Não, irmão. É o que é. Entende? O mundo dentro da tua cabeça, o ideal, ele não vai se tornar realidade num estalar de dedos. O ideal, ele pode sim se tornar realidade, construído. Mas a realidade, a vigente, ela é. E o que é real, natural, se impõe na realidade naturalmente. O ideal não, o ideal você constrói, você precisa fazer a manutenção. Então, para os jogadores pegarem aquela mensagem ali e eles copiarem e enviarem e etc., uma mensagem sem o link, isso não é o natural da realidade. Isso é uma construção, onde os jogadores se importam com os outros, aonde a gente vai comentar sobre isso, aonde vai ser alguém que eu gosto, que vai estar precisando de ajuda. Aí eu vou me esforçar um pouquinho mais. Não sendo, não vai rolar, não vai acontecer. Provavelmente vão ficar sem enviar. E aí o que eu quero dizer com isso, né? Deixa eu só ver se eu preciso fazer alguma coisa que eu deixo fazendo enquanto eu vou lá com vocês. Aqui, por exemplo, vou aumentar aqui um campo, botar para ponto. Botar aqui. E aí eu comentei sobre o fato dele estar, não dele, né, mas de outros jogadores, como o Júlio, o próprio Júlio César, que tem muita tropa ofensiva e tudo. Mas os jogadores eles começam a fazer tropa ofensiva, não tem defesa. Aí pede defesa para a guilda. Acha na cabeça deles que os outros jogadores são obrigados a jogar por eles ou a defendê-los porque eles são bons atacando, porque eles são fortes. Isso não acontece. O nego tira da onde essas ideias? Tira, sabe? Não tem, não vai acontecer. Todo mundo aqui está jogando, são pessoas diferentes jogando por motivos diferentes. Alguns querem ganhar, outros só querem jogar. Outros querem jogar o início do servidor, se divertir, depois deletar a conta, inicial do servidor e por aí vai. E todos são úteis. Acima de tudo, também acontece que todo servidor vai apresentar esse mesmo cenário com esses mesmos elementos. E se você não for capaz de utilizar as peças, ou entender que existem todas essas peças no tabuleiro, sempre vai ser um jogo bem ruim. Por exemplo, também estava falando com outro jogador em relação a isso. Eu posso começar a criar minha conta, fazer tropa de ataque, começar a farmar, virar um monstro, não sofrer ataque de ninguém. E ao decorrer do tempo, eu consigo que os outros meus aliados tenham defesa, pegam confiança em mim, me defendam. Pode ser que me ataquem de forma ou num momento circunstancial em que todo mundo consiga me defender, possa me defender, e dá certo. E existe também o jogo onde eu vou começar a fazer, eu vou começar a tomar ataque logo em seguida. Vou ter que pedir defesa sem ter mostrado nenhum mérito para poder receber defesa dos outros. Ou os outros vão estar recebendo ataque também e não vão poder me ajudar. E aí é a hora que eu vou falar que a guilda é uma merda, que todo mundo é burro e idiota e não sei o que. E aí, pô, a gente tem esse tipo de coisa, né, acontecendo, e jogadores que as suas contas são grandes, mas suas mentes são pequenas. Seu espírito é pequeno. E não estou falando isso como são palavras fortes, mas as palavras são o que são. Elas apontam fatos, não pessoas. E para alguns a carapuça vai servir, não tem o que eu possa fazer. Apenas fatos, né? O nosso líder, por exemplo, ele perdeu a aldeia de ataque, ele perdeu a capital e ele perdeu uma aldeia de armazenamento. Porque ele não tinha defesa. E aí eu tô criticando ele. Não, poderia acontecer comigo, pode acontecer comigo. As minhas aldeias estão aqui, elas não têm defesa. A coisa isso não vai me derrubar mentalmente porque eu sei, né? Eu tô atento, eu sei que pode acontecer comigo. Tenho que fazer algo a respeito disso. Estou fazendo algo a respeito disso, ou tentando. Mas ponto, é o que é. É desse jeito. Eu não tenho condições de. Também não posso mandar defesa para os outros porque eu preciso de defesa para mim. Né? Posso tomar ataque na minha capital lá e tal, enfim. Mas mandei ter defesa para outros jogadores hoje. Ó. Mas mandei, foi na sorte, assim, né? Hoje eu pude mandar, vamos colocar dessa maneira, né? Ó, eu mandei 1.500, mandei 1.700
Agora eu mandei 500 e 500 para um outro jogador para ficar lá fixo. Mas ponto, tá? Poderia não ter mandado também. Ah, tá. Aí ele veio me questionar se eu tava falando pra ele e tal, não sei o que. Eu falei, cara, é complicado você tomar pra você, né? Mas eu falo de fatos. Se o fato serve pra você, serve pra você. Mas eu falo de fatos. Que precisa de um planejamento. As pessoas precisam de entender que a conta delas são um reino só por si só, né? Você já entrar contando que os outros vão te defender, aí é foda, velho. Você já planejar contando que os outros vão te defender, aí é foda. Porque não é assim, o mundo não funciona assim. Você não vai cativar ninguém, não entra com nenhum amigo, e você quer fazer só tropa de ataque, e você vai atacar e você vai ser o pica. Que depende dos outros, mas os outros não importam, né? Os outros não importam. Os outros são desprezíveis. Os outros são inúteis, não sabem jogar, só fazem defesa. Pessoalzinho que só faz defesa. Mas essas defesas que você precisa. Aí é complicado. Há jogadores que são muito soberbos nesse ponto, né? Não são incapazes sequer de valorizar o, de dar o valor que essas pessoas têm, né? Com o jogo delas. E aí, ponto. Vamos pular de fase, porque aí eu estava comentando com outro jogador que veio me chamar para jogar outro servidor. E eu não vou sair desse servidor, principalmente porque meu duo tá jogando esse para ele aprender tudo mais babá. Não acredito que ele vai sair porque ele escolheu justamente 2x para poder as coisas serem mais lentas, ele poder ter mais tempo para aprender as coisas demorarem um pouco mais para acontecer. E e ponto. E ponto. Tínhamos a oportunidade de jogar o 5x, que também teve um Fronze 5x, mas ele quis jogar este. Então, ponto. E aí eu escrevi para ele, eu tô botando para vocês porque aí eu vou lendo e vou explicando, né? Porque isso aqui é a parte importante em certo aspecto. Ó, comentei com ele. Eu vejo o que está acontecendo aqui todo o tempo. O tempo todo. Eu vejo o que está acontecendo aqui o tempo todo. Faltou uma vírgula aqui. Né? Não é o tempo todo acontecendo aqui, mas é o tempo todo de modo geral, em todo servidor. E, se me permitir, essa bagunça só acontece porque a liderança tem um ideal na cabeça e esquece de olhar para o mundo real. Apenas impor um determinado estilo de jogo e fazer exigências não funciona. Isso aqui, gente, foi em todos os servidores que a gente jogou até agora, tá? Ou seja, eu idealizo que todos os jogadores sabem fazer contas, que eles sabem jogar, que eles têm tempo, que todo mundo é competitivo, todo mundo quer ganhar. E não é assim, não é assim. Você precisa de um grupo, né? Você pode dar sorte de a maioria do seu grupo ser bom, ou dar o azar da maioria ser ruim. Você pode dar sorte da maioria estar querendo ganhar, ou pode não dar sorte de que a maioria só quer se divertir. E você vai ter que ter um esforço a mais para poder contagiar. E traçar estratégias diferentes para contagiar diferentes pessoas com diferentes jogos, com diferentes motivações para estar ali, né? E fazer elas trabalharem juntas. E aí continuo. Não dá para controlar uma manada tão grande e uma manada desse tamanho não vai ouvir o que lhes dizem quando está perdida em um mar de outros jogadores. A abordagem correta seria criar um grupo pequeno, criar grupos pequenos, né? Nos quais um jogador consiga motivar outros a jogar por um objetivo claro. Ponto. Aqui eu vou falar as duas, as duas frases. O que é um jogador? Pô, quando o pessoal chega ali e pede defesa, eu tenho meu jogo, né? Minhas tropas de defesa, eu tenho tropas de defesa, mas elas estão farmando. Para eu parar meu farm e mandar defesa para alguém, eu preciso me importar. Eu preciso sentir que o que eu estou fazendo, e aí é sentir, tá? Não é entender. É sentir que o que eu estou fazendo tem algum sentido. Eu vou parar meu farm? Eu pretendo ajudar a guilda, mas eu pretendo ajudar a guilda quando? Como? Com o quê? Farmando, fazendo defesa e depois indo atrás de um artefato, defendendo artefatos quando as tropas já estão me sobrando, ou seja, eu vou estar farmando ali 200 quadras e depois não vou farmar mais do que isso. Já tá bom. Então tudo que eu fizer de excesso a essa questão, a essas tropas, a minha conta também não vai suportar, eu vou passar a enviar para os outros, eu vou fazer tropa para defender a WW, precisa de muita defesa na WW. Então não é irrelevante a minha maneira de jogar. E não é descarado
Não é errado eu não colaborar nesse início. Porque eu tenho motivo, eu tenho, como posso dizer? Aqui acabou de acontecer alguma coisa, se eu não me engano, perigosa já. Eu tenho motivo, eu tenho estratégia, eu tenho organização, eu tenho uma visão clara do que eu estou fazendo e, principalmente, de que isso é importante. Obviamente que defender capitais, outras capitais no início do jogo, agora, por exemplo, é importante. Com certeza é. Mas são outros jogadores que têm que fazer isso. Jogadores já envolvidos para a guerra. Jogadores que queiram jogar desta maneira. Jogadores que não vão farmar. Tem muito jogador que está fazendo defesa e não vai farmar. Tem muito jogador que está para longe e foi expulso porque não. A staff, de certa maneira, foi incapaz de perceber qual é o valor deles. E foi expulsando gente que, inclusive, tinha defesa defendendo os outros. Mas foi expulso porque tinha aldeia lá no 200-200. Passou metade de um dia fora, foi farmado algumas vezes, não respondeu no WhatsApp, não respondeu a mensagem, não respondeu no Discord e foi expulso. Gente, isso é um servidor 2x, não é 5x. Você não vai expulsar ninguém porque for farmado um dia. Você encontra mecanismo para poder ajudar essa pessoa. Principalmente porque ela torra tudo em tropa, manda essas tropas para defender os aliados e fica sem lá. E você vai ser punitivo com o fato dessa pessoa ajudar os aliados. E também vai ser punitivo se ela não mandar as tropas dela e ficar com ela. E vai ser punitivo por ela não entrar no jogo com a frequência com a qual você quer. E vai ser, pô, pelo amor de Deus, tudo é motivo para punição. Aí esse mundo de Alice aí não existe. Aí o nego tá em Nárnia. Tá pensando que tá jogando não com jogadores, mas com robôs. E não é o fato, né? Robôs, scripts, é punido no jogo, né? São pessoas que têm que jogar. E não vai ser todo mundo, que são pessoas, que vai conseguir jogar com dual, com 3 pessoas na conta, com 4 pessoas, que tem capacidade para isso, no sentido de conseguir ceder espaço. Né? Cada um quer jogar a sua conta, fazer as coisas que quer. E você dividir espaço com outros jogadores, com outras pessoas, é difícil. Enfim, ponto, né? Eu só quero ver aqui uma situação, antes de continuar, que eu vi aqui. Espero que eu tenha visto errado. Será que eu vi errado? Tomara que eu tenha visto errado. Eu vi errado. Eu tinha visto algo que era um... Esse aqui. Papo 15 aqui. Natar. Eu acho que eu estava por aqui e tinha visto algum... Isso aqui, ó. Eu vi algo assim. E aí, como foi rápido, eu achei que o Artemis e o outro tinham saído. Eu ainda não falei com o Artemis, eu tenho que fazer isso urgente, mas eu não tava com tempo. Mas eu tenho que falar com o Artemis. Meu maior medo é o Artemis e o Batra saírem. Eles são um dos meus pilares de segurança, assim. Eu me sinto seguro porque eles estão aqui perto de mim, entende? Não ter eles perto de mim, aí eu já fico inseguro, né? Ponto. A gente tem que jogar junto. Nós três temos que jogar juntos. É, ponto. Tá. Consigo voltar agora. Eu já tinha tomado um susto aqui. E aí, ponto. Por mais que a liderança queira ganhar, ou você, nesse caso, aquele jogador que eu estava conversando, aposto que não conseguimos encontrar sequer 60 jogadores entre as 6 guildas que estejam realmente pensando nisso. Alguns só querem passar o tempo e se divertir. E ainda assim, eles seriam importantes. Mas, na minha visão, há muitas críticas desnecessárias e pedidos que simplesmente não chegam aos ouvidos das pessoas. E isso é o que é e sempre será.
Como essas defesas, por exemplo, o líder estava reclamando, e isso aí não é crítica a ele, são fatos, tá? Enfim, ele estava reclamando que 15 pessoas não atenderam os pedidos de defesa que ele fez. E não vem atendendo as outras pessoas, né? Então tem gente no Discord, tem gente no Travaco, tem gente. Tem várias coisas para você fazer fora o jogo, que já é pesado. Para você jogar bem, o jogo já é pesado. Analisar, gerenciar sua conta, etc. E você tem que estar no Discord, você tem que estar no WhatsApp, você tem que botar suas tropas no Travaco. Travaco é isso aqui, ó, gente. Cadê? Aqui, ó. Travaco é isso aqui. Esse novo. É... Antes a gente tinha um outro ali que era. Deixa eu ver. Ah, perdi aqui. Mas tinha o Tools, né? Ah, esse aqui. Getter Tools. Getter Tools acho que já ficou ultrapassado, o Travaco tá melhor. Eu não conhecia, mas parece ser muito bom. Enfim, aqui. Adicionar new aqui. Deixa eu ver. Update minhas tropas. Deixa eu ver aqui. Tropas. Deixa eu ver aqui direto. Tem aquilo ali para você ficar preenchendo também. Ctrl A, Ctrl C. Deixa eu ver se isso aqui. Submit. Foi? Foi. Não foi? 4.000 e pouco Elpta, 6.000 e pouco aqui. Ó, que maravilha. Mas, enfim. E aí tu tem um monte de coisa pra fazer. Porra, aí é foda, né, gente? Quer dizer que agora as pessoas normais, que não são extremamente competitivas e viciadas e enfim, não podem jogar mais. Elas não podem mais se divertir. O jogo não é mais pra elas. Ou será que é o líder que não tá sabendo gerir a diversidade de pessoas que existe pra jogar o jogo? E ainda vai se dizer líder, né? Qual o ponto? De 15 pessoas no meio de 3 guildas, vamos colocar assim, né? 60 pessoas, mais 60 pessoas, mais 60 pessoas. 180 pessoas. 180 contas. Porra, de 180. Se só 15 estão fazendo o que você está pedindo e você está colocando a culpa em 135 pessoas e não em você mesmo, aí é foda demais, maluco. É ok que no mundo existe algo sobre isso, né? Que a maioria das pessoas são meio, né? E em algum aspecto, às vezes, você vai estar certo mesmo sendo minoria. Mas, porra, cara, se você não conseguir gerir essa diferença aí e entender que também faz parte de você alcançar entender um caminho para alcançar e diminuir essa diferença, ou seja, no mínimo, conseguir aí que metade dessas pessoas ajudem, né, velho? Metade. Aí tá uma diferença muito grande, né? Para você colocar a culpa nos outros. Complicado. Enfim, e eu não vou dizer de outros aspectos, embora eu devesse, né? Não, eu acho que eu vou sim, porque eu devo, né? Como há sempre líderes reclamando da carga de trabalhos que eles têm, sendo que são eles que não permitem que os outros façam as coisas. Por exemplo, tem que ter ataque, tem que ter um general de ataque, um general de defesa, tem que ter um gestor ali para poder falar com os jogadores, visualizar, ajudar, comunicar. Só que, digamos, né, eu sou o líder e na minha visão ninguém faz as coisas como eu. Eu sou a imagem da excelência, ou só eu sei fazer as coisas bem. E aí os outros não podem fazer, porque eu tenho que fazer. E aí fudeu, né, velho? Fudeu pra caramba. Se tudo tem que ficar no teu extremo controle, então você tá puxando todo o trabalho pra você. E aí? E depois você vai reclamar que todo o trabalho tá pra você, sendo que você não deixa ninguém fazer as coisas do jeito que quer fazer, no caso, né? Um jogador que tá de general de defesa ou de ataque. Você pode destruir ele ali e tal, mas você tem que deixar o cara fazer. E não vai ser você fazendo, vai ser aquela pessoa fazendo, da maneira dela. Ou você dá outra função para aquela pessoa e você assume a defesa. Ou você dá outra função para aquela pessoa e assume o ataque. Enfim,
Alguma coisa você tem que delegar os outros para os outros fazerem da maneira que eles sabem fazer, que eles podem fazer. E vai ser aquilo ali, entende? No outro servidor você entra, você traz um outro general de ataque, você traz as pessoas com você, mas se você tem que encontrar essas pessoas no servidor, confia nelas, cara, é o que você conseguiu encontrar, entendeu? Se não for algo muito errado, não é errado, ponto. E o jeito certo não existe. Não existe possível. Vou continuar lá. Deixa eu ver aqui o que, é que eu tenho mais para fazer enquanto a gente conversa. Para eu dar seguimento na conta. Soberanos aqui. Mercado 19. Vai ser o mercado mesmo. Aqui eu consigo 28, 41. É, vai ser sim. 1 hora e pouca. Vou finalizar assim. Espadachim. Vou fazer outro aqui. Espadachim, falange. Batedor. Eu vou de batedor. Finalizar isso aqui. E aqui, como não vai dar, eu acho, eu vou fazer uma outra coisa que custe pouco. Ó, não, ou vai dar. Vai dar sim, demora 4 horas e pouco. Mas eu vou fazer primeiro isso aqui. Isso aqui é necessário. Ponto. E aí, vamos voltar aqui. Vai ser um pouquinho longo, mas eu acho que é bom. Bom, algumas pessoas passam um tempo, existem formas de lidar com isso, mas não acho que isso vai ser feito. Ou seja, é porque eu vi o líder falando com um outro jogador, e foi esse ponto que eu entrei no mérito. Tinha um outro jogador falando das coisas que ele estava fazendo de errado, no sentido de os pedidos de defesa são mal feitos. E aí, pô, a pessoa coloca na staff, junto com ela, pessoas que não sabem fazer as coisas ou não têm padrão para fazer as coisas. E espera que jogadores experientes como eu, por exemplo, vão enviar defesas para umas defesas que são pedidas sem link, sem horário de chegada, sem nenhum tipo de organização que me permita perceber se eu estou enviando minhas tropas para morte ou para fazer alguma coisa decente. Eu não vou enviar, pô. Eu não sou otário. E várias outras pessoas também não são. E aí, pô, depois você vai reclamar que, ninguém está enviando. Mano, ninguém vai enviar. Entende? Ponto. É simples assim. E é isso, né? E ele não gostou do que ouviu e tudo mais, blá 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 blá. Eu posso dizer que quem criticou não mediu um pouco as palavras, mas não estava sendo tão desaforado. E ainda assim, quem é o líder? Quem é que tem um cargo maior ali? Quem é que precisa gerir as próprias emoções? Né? É quem tem um cargo, pô. É quem literalmente precisa, por exigência da função, de ser mais centrado que os outros. E aí, quando o líder não consegue ser essa pessoa, ele também perde credibilidade. E aí vão ter menos pessoas ainda ouvindo o que esse líder fala. Putz, liderança. As pessoas precisam te seguir como um exemplo, né? Com confiança. E se você não consegue dar isso para elas, tu tá fazendo o que aí? Conhecimento de jogo por si só te faz um bom jogador, talvez. Não um bom líder e não um vencedor. Ponto. Seguimos. O que quero dizer é que certamente deve haver, por exemplo, jogadores que tenham boas defesas ou que poderiam ter produzido muita defesa, mas foram expulsos simplesmente porque a guilda não conseguiu extrair deles uma forma de jogar que se encaixasse no que ela quer. Ainda assim, e ainda assim fosse útil. Por exemplo, ela, a pessoa, né? O que a pessoa quer e ainda assim fosse útil para a guilda. Por exemplo, os jogadores como o próprio líder e outros jogadores que são de ataque. E você poderia pegar jogadores que não sou eu, por exemplo, que eu não vou defender ninguém porque eu estou farmando com as tropas que eu tô fazendo. Mas jogadores como um que foi expulso, que ele entrava a fazer defesa, upava as coisas. Cara, pega um jogador grande e fala com o cara para ele defender aquele jogador especificamente, para ele mandar defesa. No lugar de pedir defesa para vários jogadores, para mandar para um local, para uma capital e tal, pede para um jogador só específico que está mais afastado, traz ele para o jogo. Esse atacante, ele não pode, de verdade,
pegar as defesas dessa pessoa, é, já que ele tá usando, e ele ficar de sitter, e de vez em quando entrar lá, fazer um campo, fazer alguma coisinha? Não pode mesmo? É assim mesmo, os jogadores eles são tão arrogantes a ponto de eles quererem coisas dos outros, e eles não serem capazes de fornecer nada. Porque, por exemplo, eu quero fazer um jogo aqui onde eu vou fazer 50 aldeias de ataque. E eu sou foda. E os outros que se virem para me ajudar? Veja, ainda assim eu vou precisar de ajuda. Putz, se eu não for capaz de fazer minha própria defesa, as tropas de ataque que eu quero, e não precisar de ajuda de ninguém, aí, ok. Aí eu posso fazer realmente o que eu quero, todos são lixo e tudo mais. A partir do momento que eu vou precisar de ajuda, é sério que eu não vou conseguir raciocinar isso? Que eu posso ser bom quanto eu for, que ainda assim eu preciso dos outros? Aí é complexo demais. É, pessoa muito estrela. É muita arrogância. Enfim. Por exemplo, um jogador que só quer construir casinhas e faz isso bem, ele poderia ser designado para defender apenas um ou dois jogadores, sem ter que lidar com tanta burocracia ou ficar constantemente conectado no Discord, e assim por diante. Algumas pessoas simplesmente não querem esse tipo de envolvimento, mas são boas em estar online na conta e apertar botões. Elas só não querem pensar demais. Acho que houve uma falha em como extrair desses jogadores aquilo que eles realmente são capazes de fazer. Foi isso que eu quis dizer. Né? Aqui acho que já está claro. E quando eu falo de apertar botões, gente, é o seguinte: quando eu larguei o meu emprego de coordenador de empresa, para trabalhar, ficar um ano parado e depois eu trabalhar numa cozinha, como auxiliar de cozinha, o que eu não queria ali? Eu não queria pensar. Eu fazia comida, né? Era um restaurante, então na hora de trabalhar era um caos, né? Cozinha, pedidos, tempo, tudo aquele caos de cozinha. Mas acabou daquilo ali, eu não tinha que pensar em nada. Eu não levava o trabalho para casa na minha cabeça. Diferente de uma empresa, né, que lida com outras questões ali, né? Enfim, e é isso. Eu queria apertar botão, mais nada, entendeu? Eu queria chegar ali, fazer meu trabalho, ir embora para casa, receber o dinheiro no final do mês e pronto, mais nada. Não queria pensar em absolutamente mais nada. Queria que meu trabalho se encerrasse no momento que eu batesse o ponto. E eu conseguia isso. Alguns jogadores eles querem jogar, eles querem se divertir, eles querem fazer o que eles querem. E tem como extrair deles o melhor neste aspecto. Ponto. O que quero dizer é que certamente. Ah, aqui eu acho que eu copiei, sei lá, tal de novo. Foi. Exato. Eu acabei mandando. E estou dizendo isso para você. Estou dizendo isso para que você possa pensar nisso caso aconteça novamente. Às vezes é mais fácil mandar mensagem para 4 ou 5 jogadores individualmente e dizer: você pode me ajudar com isso, por favor? Do que enviar uma mensagem geral pedindo defesa. Alguns jogadores não se envolvem com esse tipo de mensagem. E isso não significa que sejam idiotas ou maus jogadores. Não se envolvem é que essas mensagens não os envolvem, tá? Por exemplo, se um jogador como o Júlio César pega. Ele não for arrogante o suficiente para não falar com ninguém e ficar lá no pedestal, e tudo passa por uma burocracia, né? E ele é Deus, e ele é de fato o Júlio César ali, o imperador e o caralho. Se ele não for tão arrogante, ou alguém da conta dele não for tão arrogante que possa falar com o jogador que está próximo, falar: pô, irmão, tem como tu me ajudar? Eu estou fazendo só ataque, tal, tal, tal. Você faz defesa? Você pode ficar responsável por defender alguma aldeia minha aqui, ou me ceder tropas de defesa, etc, tal, tal. Ele consegue 4, 5 jogadores para defender ele, e ponto. Acabou. O restante da guilda complementa. E quem complementaria? Por exemplo, outro jogador de ataque, que também tem 4 ou 5 defensores, né? E no momento em que um está sofrendo ataque e o outro não, algumas tropas podem correr de um lado para o outro. Ou dentro de uma área ali. Mas não fica num hub de defesa. O pessoal tá com essa mania de hub de defesa, que é botar a tropa de todo mundo num lugar só e a partir dali defender uma área. Só que isso tem suas falhas. Porque os jogadores que estão enviando para aquele hub de defesa, eles não estão enviando para ninguém. Eles estão enviando para todo mundo e estão enviando para ninguém ao mesmo tempo.
Eu não quero minhas tropas paradas no hub de defesa pra fazer nada, pra elas ficarem na parada sem fazer absolutamente nada. Agora, as minhas tropas em um jogador em que elas estão ali apostos, já estão defendendo o cara, a sensação é diferente. Pensem sobre isso. É muito diferente a sensação. Você está jogando com alguém, cumprindo uma função todo o tempo. Diferente do fato de suas tropas estarem paradas num ponto específico, jogando com quem, sei lá quem, você não conhece. Isso não te envolve. Não tem a ideia de estar fazendo alguma coisa. A sensação de estar fazendo alguma coisa. Só tá lá um monte de tropa parada num lugar só, em que se o defensor for competente para direcionar para onde tiver ataque, ok. Se ele não for, tuas tropas ficaram lá à toa. Você não tá jogando com ninguém, você não precisa pensar em mais nada. Enfim, ninguém vai te agradecer. Ninguém vai sentir que você mandou defesa, porque tá tropa de todo mundo tá no mesmo lugar. Vai as tropas de todo mundo. Então tua ajuda, ela é de certa forma insignificante, não vista, não sentida. Mesmo o jogador que recebe suas defesas, ele não agradece a você, né? O trabalho que está ali é de quem conseguiu enviar as defesas, depois você vai enviar de volta para o hub, né? Então perceba que torna a coisa muito impessoal, e essa impessoalidade faz com que os jogadores não se envolvam e eles não ajudem simplesmente. Porque eu não vou enviar minha tropa para nada. Eu enviaria para uma outra pessoa. Para algum lugar eu não envio. Ponto. E aí eu tava falando com ele isso porque ele tava indo para outro servidor, esse jogador tá indo para o servidor, tá deletando a conta, assim como outros, e chamou alguns outros jogadores que eles viram algum valor para poder iniciar um servidor com jogadores, direito, de tal, essas coisas todas que todo mundo faz sempre, que é tentar iniciar um servidor com alguns jogadores que eles consideram mais e tudo mais, mas no final vira isso, umas pessoas que não conseguem terminar esse servidor, que não é uma terra arrasada, que não é uma situação onde todo mundo devia estar se descabelando, é, e vão iniciar um outro servidor, e aí vai dar qualquer coisinha errado, são os mesmos que vão desistir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Sem aprender nada, porque quando as coisas se tornam difíceis, e é o momento em que as pessoas evoluem, porque superam seus próprios limites, superam desafios, mas não, nessa hora as pessoas desistem, partem para outro servidor, e se esse servidor não for o mundo de Alice, ela vai desistir de novo. Se não for o Fantástico Mundo de Bob, ela desiste de novo. Se não for Nárnia, ela desiste de novo. E aí é foda. Nunca aprende nada. Uh, ponto. Alguns simplesmente precisam se sentir vistos. E aí, aqui eu já expliquei sobre isso, né? Não porque queiram atenção, mas porque precisam desse sentimento para se sentirem parte de algo e estarem dispostos a ajudar. Muitas vezes dando o seu melhor para esse objetivo simples, de ajudar uma conta, uma pessoa e uma defesa. São coisas simples que eles conseguem compreender e não são complicadas de pensar. E aqui houve uma falha na tradução, isso aqui eu fico puto. Por quê? Porque eu não escrevi dessa maneira. Eu escrevi que são coisas que, que são fáceis de palpar e de sentir, né? De entender. Eu não escrevi pensar e não escrevi compreender dessa maneira aqui. É como se as pessoas não compreendessem. Porque ninguém compreende tudo. E a vida, por exemplo. A gente sente. Tem coisas que a gente simplesmente sente. E essa sensação traz a realidade da coisa. Não o entendimento, não uma compreensão. A sensação. O fato de conseguir palpar de alguma maneira. E esse é o ponto. Você defender alguém que fala com você, e esse alguém te agradecer, e você está empenhado num projeto que você consegue sentir o que é muito diferente de você enviar um monte de defesa para um hub, para lugar nenhum, para fazer sei lá o que você não consegue acessar. Você não consegue ter ideia do que é. E você não quer ter ideia do que é, porque você não quer pensar sobre o jogo na maneira dele grande. Isso é trabalho para staff. E ponto, né? Dito isso, eu espero que isso tenha ajudado vocês a entender um pouco do jogo nesse aspecto de liderança, se em algum momento você for líder também, e entender o que passa, né? Nessas situações onde parece que a guilda não ajuda e não sei o que tal. Gente, a gente tem uma guilda muito boa e parece que é terra arrasada. As pessoas fazem uma tempestade num copo d'água onde não existe. A gente cai algumas posições, perdeu alguns jogadores que não são lá a última bolacha do pacote,
São bons jogadores, mas ainda ficaram outros excelentes jogadores. A depender da política e do que acontece, e o jogo é muito dinâmico nas questões diplomáticas, qualquer guilda daquela ali pode se ferrar, como a gente também, né? Por exemplo, nós tínhamos 6, né? 6 top 10 perfil. Nós tínhamos 6 guildas, né? Porque o líder passou, aí pegando um monte de gente, tal, tal. Aí agora a gente tem 3, né? 2 em confederação e uma impacto na agressão. Com essa aqui, 4. Não consegue alguém daqui, ou alguém daqui, da staff, ou jogadores, ou alguma coisa assim, ficar insatisfeito, não sei o que, aí cria um desacordo, e aí isso aqui se divide. Putz, consegue. A mesma coisa acontece do lado de lá. Então, assim, sempre haverão possibilidades de coisas que vão acontecer, e nos momentos difíceis você só precisa sobreviver a eles. Você não precisa de muita coisa, assim. Sobreviver. Né? Perdemos 3 jogadores, vamos perder mais alguns e tal, tal. E o que você precisa nessa hora? Precisa reformular, fazer alguma coisa extraordinária? Não, você precisa sobreviver. Passado esse tempo, você respira de novo e aí vê como ficará o cenário depois disso. Mas, ponto, né? Teve uma outra situação ali, deixa eu ver, que eu coloquei. Tá, isso aqui é só uma coisinha, por exemplo, meu Du perguntou sobre a aldeia. Nossa, Gaulesa. Aqui, ó, a gente conquistou essa aldeia. Para ela ser gaulesa, a gente conquistou com a aldeia gaulesa. E agora a gente precisa, com a pirâmide de Areté, conquistar ela de novo. E ele perguntou se ela ia continuar sendo gaulesa. Eu falei, sim, vai continuar sendo gaulesa. Depois que você conquista com uma tribo, ela vai continuar sendo daquela tribo, não importa quem conquiste. Só a aldeia Natar que vai se transformar na tribo com a qual você conquistou. Então, se você conquistar com uma aldeia gaulesa, ela vai se transformar em aldeia gaulesa. Se você conquistar com a aldeia egípcia, ela vai se transformar em aldeia egípcia. E se você conquistar com uma aldeia espartana, ela vai virar Esparta. Romana, romana. Depois disso, ela fica naquilo ali, ponto. Podem conquistar com Uno, com o que quer que seja, que ela sempre vai ser gaulesa, ponto. E aí ele perguntou também por que a gente não conquista logo outra aldeia, tá? E aí qual é o problema aqui? Eu quero, vendo o estado que está o servidor, a gente precisa fazer tropa. E a gente não pode fazer tropa nessa aldeia, que é o que eu quero, principalmente a Eduano. Porque em algumas situações desesperadas a gente consegue usar os Eduanos para atacar também, né? Para farmar, para fazer alguma coisa. Mas também os Falange, principalmente, né? Então, principalmente a Eduano e principalmente os Falange. Não os... não os... Ai, caramba. Não os druidas. Pronto. Se eu conquistar uma outra aldeia gaulesa com a 03, que a gente pode fazer isso agora, eu vou ter que esperar ter o ponto de cultura para 7 aldeias para eu conseguir conquistar a 05 a partir da 02. Ou eu vou conquistar a 06 a partir da 02. Mas aí eu vou poder fazer tropa onde? Na 06. Se eu conquistar a 05 a partir da 02, eu vou fazer tropa onde? Aqui na 05. Por quê? Porque como eu estou esperando para reconquistar ela, as tropas que eu fizer aqui e as pesquisas que eu fizer aqui, elas vão sumir depois que eu conquistar ela. Ponto. Então não posso fazer nada aqui, eu só posso desenvolver a aldeia. Nesse momento que a gente está desenvolvendo, é justamente o tempo de terminar de fazer aqui como posso dizer, a residência, né? Eu acho que o meu Du, ele passou aqui na conta e fez a residência agora, não sei. Mas, ponto, né? Esse é o ponto. Eu posso ir lá e conquistar? Acho que posso, eu tava pensando nisso ainda, mas eu estava explicando para ele e vou explicar para vocês também. Porque aqui a gente vai fazer os cavalos, os Recef, né? Recef, porque a gente precisa de fazer defesa. Mas eu queria fazer, na verdade, era falange, porque eles são baratos, eles saem em quantidade e eles são melhores para poder uma defesa doméstica, que é o que eu quero. Né? Não é defesa para enviar, é defesa doméstica. E aí, na outra parte aqui, né? Conta errada. Tá, isso aqui foi porque eu comentei, falei para ele nesse áudio aqui. Eu vou explicar depois. E aí ele perguntou se a gente não faz falange aqui, né? No lugar disso. E assim, sim, podemos fazer.
Na verdade, talvez até eu fique alternando um pouco, mas eu não queria fazer isso e não, não devemos fazer isso. Eu vou explicar, que foi o que eu falei para ele aqui. Algumas coisas, elas cobram um preço a posteriori, póstumo, muito exponencial. O que é muito exponencial? Se eu atacar com 30k de infantaria, estou supondo aqui um exemplo, tá? E eu ataco e fico com 15. Né? Eu bato contra uma defesa que mata 15 mil dos 30. Eu fiquei com 15. Se eu não tiver os 30 naquele tempo, e naquele mesmo tempo eu tiver 25 no lugar de 30, porque eu fiz 5 mil falange, eu vou bater nessa mesma defesa que me deixou com 15 e vou ficar com 5 porque eu perdi 20 no lugar de perder 15. Eu não vou ficar com 10 aqui, né? Então assim, se eu bato com 30 daqui a um mês, eu faço um ataque que eu tivesse 30 mil de infantaria e eu ia bater e ficar com 15, e por eu ter feito falange, naquele tempo eu vou bater só 25, eu vou bater nessa mesma defesa, vou ficar só com 5 de infantaria, né? E ponto. Isso é o que é. Então aqui eu poderia fazer até um segundo ataque. Aqui eu não consigo fazer mais merda nenhuma. Isso por causa de 5 mil, né? Então estou colocando como um exemplo aqui para vocês. É que eu não tenho uma... Eu não tenho aqui como fazer uma simulação que dê jeito. Deixa eu fazer aqui. Farmar. Deixa eu ver aqui. É que acho que não tem uma simulação que dê jeito aqui. Mas vamos colocar aqui. 30 mil. Vamos botar 15. E 30 aqui. Não, 3 mil não. Só para ver se dá para dar algum exemplo aqui. 17. Vamos ver aqui se eu coloco 14, 13, 13. Beleza. 30, 30. Aí eu matei tudo aqui. Morreu tudo aqui. E aí eu vou meter aqui 25 agora. Vai morrer tudo também. 15. Meu exemplo foi meio furado, mas vamos botar aqui 23. Aí morreu 16. Meu exemplo foi meio furado, né? Foi meio furado. Mas é algo exponencial como isso, gente. Enfim, infelizmente, talvez seja o fato de eu tentar fazer algo sem nenhum preparo. Mas, enfim, determinados tipos de tropa são diferentes. Deixa eu ver, 20, 13, 25, 14. Não está dando muita diferença, mas talvez coragem sim, talvez coragem não. Mas eu mantenho o exemplo que eu dei para poder entender que algumas coisas elas são exponenciais. Você tanto vai perder mais, né, quanto talvez uma configuração melhor e tudo mais, enfim. Você tanto vai perder mais. Deixa eu botar aqui 20. 20. Tô teimando um pouco. 30, 30. Aqui já não passaria mesmo. Vai ser aqui na verdade. Diferença que faz o muro, né? Perceberam, né? Aqui 25. Ver quanto que mata. Matou 11 só agora. Deu 5 mil. Então vamos fazer o oposto, né? Se você deixa de fazer a defesa, você deixa de matar mais defesa nesse aspecto aqui. Mas, ponto, né? O fato é que dá uma diferença exponencial. O ataque que vem depois,
para você poder atacar outra vez. Enfim, exponencia. Não é tão simples assim, a conta não é tão simples. Deixar de fazer alguma coisa agora vai trazer um reflexo posterior. Deixa eu ver aqui meu 4, 1. Eu recomprei o balde, eu acho. Ou não, eu comprei um novo balde, né? Aqui, 5, 9, 5. Gente, tô com muito pernilongo aqui. 100, 5. Ué. 9 horas. Eu vou fazer um pouco mais de infantaria por causa do ferro ali. Eu preciso gastar ferro, velho. Tem muito ferro na conta. 119. Aí, acaba os outros recursos todos, mas não acaba o ferro. Aqui na Esparta, Abissal. Muito ferro ainda. 9 horas, 8 horas. Tô quase vindo para fazer esses escudeiros aqui. Mas dá meu jeito aqui para poder. Tem tempo ali, não vou mexer nisso agora. No sentido de não preciso esquentar minha mufa. Vou subir aqui nas aldeias. Eu vou fazer isso aqui com vocês, não tá travando um pouquinho como vocês estão vendo. Eu vou fazer recurso aqui e aqui. Superando os 3, esfinge, nas outras também. Eu peguei também oásis. Vou mostrar isso pra vocês. E acho que eu preciso pegar mais oásis, outros tipos de oásis. Mansão do herói. Aqui eu peguei cereal. Só porque eu precisei pegar para outros não pegarem, tá? Mas eu gostaria de ter pego era madeira. Aqui na 02 eu peguei madeira, cadê? Madeira e barro. E aí eu vou aumentar, já aumentei na verdade. Aqui ó, já aumentei aqui também, 36% e tal. No servidor 2x ao mesmo tempo que é pouco, é muito. Essa situação, cadê aqui? Eu não fiz ainda o... Não fiz. Eu tenho que tirar aqui um desses aqui. Começar a tirar. E o que acontece? Eu também poderia fazer ali, deixa eu tirar essa embaixada também. Eu poderia fazer aqui infantaria, né? Só que, putz, eu não quero começar a fazer infantaria aqui, a outra infantaria. Porque ela não é a infantaria que eu quero fazer, porque ela não é a melhor infantaria para fazer no sentido de custo-benefício. Então eu não quero começar a fazer uma tropa que não é boa o suficiente para poder, né? Falanges. Vamos aqui. Deixa eu ver se isso aqui me dá. Vamos ver. Tá, aqui. Pronto. Ó, eu tenho 130, 100, 130 e 55. 115, 100, 145, 60. 30. 14 por hora, 12 por hora. Campos, né? Falange mais rápido. Recurso não me importa. Tempo para fazer 11. Tempo para fazer 8. Então, quanto antes eu começar a fazer falange ele sai mais rápido, ele é mais barato. E ele tem uma defesa que não é só mais equilibrada. É a defesa que eu preciso com um potencial maior contra a cavalaria. Porque aí eu tenho os Elptas e eu tenho os... caramba. Tenho os Elptas e tenho os escudeiros. Que defendem mais contra a infantaria. E aí eu vou pegar mais uma que defende contra a infantaria. E depois a cavalaria inimiga vai cagar com as minhas tropas sempre que quiser. Então eu preciso ter, né? Por isso também os aeduanos e
aqui na pirâmide também os, como posso dizer, os Rousseff, né? São os melhores ali. Ponto. Eu acho que eu falei sobre tudo. Tecnicamente, cavalaria 40, 80. Ah, tá. Isso aqui é só o que eu mantive. Acabei que eu tô tendo que manter um pouco de tropa, né? Inclusive, eu tirei todos os falanges de farmar e comecei a manter eles parados. 40, cavalaria. Tá, é isso mesmo. E aí foi tudo para infantaria. 45, 46, tem que mudar isso aqui para lá. Por quê, né? Deixa eu top 10 aqui. 14º, né? Ponto. Na guilda. Pô, gente, isso aqui sinceramente não tô gostando de nada. Deu ser a pessoa que mais farma na guilda. É porque eu não me sinto com uma conta boa. Não acho que eu tenho uma conta realmente boa. E aí, se eu sou um dos principais, aí, puta merda, a gente tá fudido pra caramba. Isso é um pouco bizarro, inclusive. 60, 600 e pouco. 10, 8. Eu acho que eu já tinha mandado tropa aqui, não? Já sim. Tá. 15. Ai. 70, 40. 303. 50. 50. Ponto. Vou fazer isso aqui. Eu sempre estou destruindo, indiferente se eu vou pegar ou não. Eu vou destruindo das Natares, né? Mas no caso dessa Natar aqui, é que talvez eu conquistasse ela. Talvez eu conquistasse ela. Só que aí já deu uma bagunçada no mapa. Eu tô esperando um pouco também. Ah não, essa aqui era só pra destruir mesmo. Eu tô esperando o pessoal se reorganizar, ver quem é que vai sair, quem não vai. O que é que vai acontecer mais. Pra entender um pouco do que vai acontecer realmente no servidor, né? Enfim. Tinha mais alguma coisa? Eu tô só pensando aqui. Acho que tem mais alguma coisa pra poder mostrar. Minhas tropas já mostrei, na verdade, né? É, acho que não tem mais nada, não. É isso. Vou ficar por aqui. Espero que tenha sido proveitoso, produtivo. Ah, tem mais nada. Ah. Bom, gente, é isso. Valeu. Falou.